Eu queria começar pela pergunta que insinuou o convite da professora Lúcia. Por que ler Marx hoje? Eu acho que é razoavelmente importante começar por essa pergunta e não pretendo aqui fazer uma conferência doutoral, mas quero gastar os meus 40, 50 minutos, eu não quero avançar, inclusive, para não tomar o tempo do Ricardo e da Cláudia. Peço à Lúcia que sinalize para mim quando eu estiver chegando aos 40 minutos. Mas queria dizer que essa questão, por que ler Marx na atualidade, ela podia ser ampliada, não é? Podíamos nos perguntar por que ler os clássicos? Por que ler os clássicos? Teria algum sentido hoje em ler, por exemplo, Aristóteles? Algum sentido em ler Maquiavel? Em ler Hobbes? Em ler Locke? Em ler Rousseau? A pergunta é pertinente porque nós vivemos num tempo que o professor Hobbes, como sempre, um autor seminal, assinala ser o tempo que padece de uma estranha moléstia, o tempo do presentismo. Né? Importa o presente, importa aquilo que é tomado como imediato, frequentemente como o efêmero, e destacado de toda a sua historicidade. Isso tem muito a ver, né? Eu acrescento, o professor Hobbes não trata disso, tem muito a ver com a chamada cultura pós-moderna, não é? Que, na verdade, é, na sua substância, uma cultura profundamente antimoderna. Eu diria que ler os clássicos faz parte daquilo que os alemães chamam de Bildung, não é? Da nossa educação. Ler Aristóteles hoje é absolutamente importante. Não é? Nós não podemos pensar a política enquanto teoria da polis sem recorrer a Aristóteles. Nós não podemos pensar a teoria política, a chamada ciência política, segundo alguns, sem a nossa referência a Maquiavel. O conhecimento, por exemplo, de Hobbes e de Locke nos é extremamente importante para decifrar o presente. Para não falar de Rousseau, não é? A importância que há na obra de Rousseau para enfrentar problemas contemporâneos. Eu diria que é importantíssimo ler os clássicos específicos da teoria social. Eu diria da teoria social moderna. Se enterra com muita facilidade a obra de um Durkheim. Todo mundo falando em solidariedade, e o grande teórico da coesão social à base da solidariedade, numa ótica claramente conservadora, foi Durkheim. Ler Durkheim hoje é importantíssimo. E Weber? A moda agora, basta ver os teóricos norte-americanos, é discutir a legitimidade e a legalidade no âmbito da erosão da democracia nas 2 últimas décadas. Weber é absolutamente importante para a gente discutir a natureza do poder. Marx é um clássico da teoria social moderna. Mas ele tem uma peculiaridade, não é? Em face, por exemplo, de figuras tão importantes quanto os citados Durkheim e Weber. É que entre os fundadores da teoria social moderna, Marx é indiscutivelmente o mais importante. Foi aquele que, muito além de Durkheim e de Weber, influiu decisivamente sobre os eventos históricos
e as grandes transformações societárias do século XX. Eu diria que no século XXI ele está absolutamente vivo. Eu vou voltar a isso mais adiante. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto que torna Marx, eu diria, muito peculiar entre os fundadores da teoria social moderna. Eu, há alguns meses, publiquei numa revista muito específica de uns físicos aqui do Rio de Janeiro um pequeno artigo sobre como incide hoje, sobre todos nós, a divisão social e técnica do trabalho. Não é? Os estudantes da universidade hoje aprendem que o saber enciclopédico, o saber totalizante, é uma coisa hoje inviável, superada, é um paradigma que deve ser abandonado, porque a especialização exige o conhecimento de tratos microscópicos da vida social. Eu diria que isso não é verdade. Nós temos pensadores do século XX, alguns da segunda metade do século XX, portanto, muito próximos de nós, que até inscritos no saber institucionalizado das universidades, foram capazes de transcender os limites da divisão sociotécnica do trabalho. Eu menciono, por exemplo, o professor Hobsbawm. Em geral, as pessoas se esquecem que ele tem uma bela história social do jazz. Atenção, do jazz, da música. Não é? As pessoas se esquecem de um crítico da economia política, como Mandel, que escreveu uma belíssima obra sobre o romance policial, a natureza do romance policial. Bem próximos de nós, não é? Aqui na segunda metade do século XX, um deles, inclusive, está vivo e produzindo, eu lembro os ingleses, Raymond Williams e Terry Eagleton, não é? Que não são apenas críticos literários, são críticos da cultura. E para citar um autor muito caro ao meu amigo Ricardo, pensemos em Mesaros, que não foi apenas um crítico da economia política, não é? Um profundo conhecedor de Marx, mas um homem que estudou a obra de Sartre. É preciso fazer um esforço para ir além dos limites do saber institucionalizado na própria universidade. E Marx, eu diria, é um exemplo clássico, eu diria canônico, de como se supera a divisão social e técnica do trabalho. Alguém pode argumentar, não é? Marx nunca deu aula na universidade, nunca teve que se candidatar a algum edital do CNPq. Tudo bem, sorte dele e sorte para nós, não é? Que permitiu a Marx construir uma obra polimórfica e polifacética. Eu chamo a atenção para isso porque está em descrédito hoje, não é? O chamado saber enciclopédico. E o grande alvo desse descrédito é Marx, não é? O paradigma superado de uma ciência da história totalizante. Eu penso que uma das sequelas e das consequências da divisão social e técnica do trabalho é aquilo que o próprio Marx chamou de decadência ideológica que permeia toda a cultura do mundo burguês, não é? Eu diria que esse é um bom elemento para a gente começar a pensar nos nossos projetos intelectuais. Mas eu quero tentar agarrar de maneira mais clara o porquê ler Marx agora. A minha resposta imediata é que, dos teóricos clássicos, dos autores fundantes da teoria social moderna, Marx é, sem dúvida, aquele
que é o máximo contemporâneo nosso. Marx, ao contrário do que pensa um dos seus biógrafos, eu depois falaria um pouco da biografia de Marx, não é? Tema do meu último livro. Mas, ao contrário do que pensa o Jonathan Sperber, que é um acadêmico sério, não é? Está com um livro dele editado aqui no Brasil desde 2014. Marx não é um autor, não é uma vida do século XIX. Marx é uma vida no século XIX, mas que transcendeu largamente o século XIX. Eu quero começar pontuando algo que me parece essencial para que as minhas palavras sejam bem compreendidas aqui. Eu estou convencido que Marx, absolutamente atual, absolutamente contemporâneo, nos é inteiramente necessário para compreender o tempo presente. Século XXI, abril 2021. Sem Marx, nós não conseguiremos ir além dos fenômenos epidérmicos e superficiais que se apresentam ao nosso olhar. Mas notem, caráter necessário do conhecimento de Marx, da sua obra, não significa que Marx seja suficiente para desvendarmos a dinâmica e a processualidade do século XXI. Tá? Marx morreu em 1883. Tá? Ele foi, aliás, Hegel diz isso muito bem, não é nenhum pensador escapa ao seu tempo. Marx, que nos é absolutamente necessário, não nos é suficiente para compreender a contemporaneidade. Eu gostaria de deixar bem claro esse ponto, porque insistindo na contemporaneidade de Marx, eu não estarei de forma alguma sinalizando que só com Marx nós compreendemos o tempo presente. Gostaria que isso ficasse bem claro. Observem vocês 3 pontos que têm pautado a agenda dos debates, das preocupações, inclusive de política social, não é? Eu não me esqueço que o GEMP se insere na formação profissional do serviço social e, portanto, dos assistentes sociais, mas, inclusive, o debate do serviço social. Não é? Marx tem tudo a ver, como sinalizarei em seguida, com esse debate, não é? Nessa agenda dos últimos 30, 40 anos, agenda atual, não é? Há 3 pontos que chamam a atenção. O primeiro ponto é o debate da chamada globalização. Né? Terminologia bastante equívoca. Seria melhor falar na mundialização. Mas não nos percamos numa discussão nominalista. Marx foi, dos 3 grandes clássicos da teoria social moderna, eu já sinalizei, Marx, Durkheim e Weber, Marx foi aquele que mais compreendeu e explorou as implicações da instauração do mercado mundial. É impossível qualquer esboço de aproximação à chamada globalização se levar em conta, não é, o papel molecular e fundante do mercado mundial. É perfeitamente possível argumentar que o mercado mundial, não é, do século XXI não é o mercado mundial sobre o qual Marx estudou. Isso é verdade. Voltamos à minha pontuação acerca da necessidade e da insuficiência de Marx. Mas não é possível se discutir mundialização, globalização, sem apreender todo o esforço heurístico de Marx no trato do mercado mundial. O segundo ponto da agenda dos últimos 30, 40 anos é a questão
que trata da chamada financeirização do capitalismo. Ora, Marx desenvolve, no livro 3 do Capital, todo um conjunto analítico, eu diria até mesmo hermenêutico do capital, do desenvolvimento do capital, que é absolutamente indispensável para a compreensão do chamado movimento de financeirização do capital. Quem quiser procurar isso em Weber e em Durkheim, vai procurar pulga em palheiro. Quero chamar a atenção, sobretudo dos estudantes que estão nos ouvindo, que Marx, quando lido, né, frequentemente é lido de uma maneira, mesmo pelos marxistas, sabe? Atenção, mesmo pelos marxistas, é lido de uma maneira enviesada. Quando eu comecei a estudar Marx, lá nos anos 60 do século passado, vocês não se esqueçam que eu sou um homem do século passado, hein? Sou um homem do tempo da foice e do martelo, não do raio laser. A minha geração lia o livro 1 do Capital. Discutíamos, não é, aquilo que era o modo de produção capitalista, tal como ele aparece no livro 1 do Capital. Hoje, esse hoje vale para os últimos 20 anos, eu constato entre economistas, inclusive os não marxistas, quando recorrem a Marx, a leitura é a leitura do livro 3. Eu estou convencido, posso estar enganado, eu vou falar isso adiante, que ler só o livro 1 do Capital não basta. E tratar o capitalismo hoje, a base só do livro 3 do Marx, também não resolve, né? É quase sempre o leitor, e isso eu diria que é mais ou menos inevitável num momento aproximativo inicial. Ele busca nos autores, em quaisquer autores, elementos para as respostas às questões que o angustiam a esse leitor naquele momento. Penso que isso é um estímulo para ler Marx, mas não é um bom caminho para se apropriar da teoria social do Marx. Passa um terceiro ponto, não é? Que está na agenda desde os anos 80. Esse, particularmente, envolve os assistentes sociais. Não só os assistentes sociais, né? Neste momento, parece que envolve as chamadas agências multilaterais, né? O FMI, envolve a ONU, pelo menos desde o ano 2000, não é? Que é a questão da desigualdade social, não é? Num país como o Brasil, né, a Cláudia, que vai tratar desses tempos de pandemia, certamente vai falar na desigualdade, não é? A desigualdade é um tema que está aí, que no âmbito do serviço social rebateu, ainda rebate, com gente procurando a nova questão social, como se existisse uma nova questão social. Existem novas expressões de uma velhíssima questão social. É impossível discutir desigualdade de maneira séria, de maneira responsável, sem tratar do capítulo 23 do livro 1 do Capital, né? Onde Marx formula a lei geral da acumulação capitalista. Aquele capítulo é de uma atualidade, não é? Porque mostra como é que os planos... Eu quero lembrar para vocês, né, os planos mundiais contra a miséria absoluta, os programas da ONU, os objetivos do milênio, consensuados lá no ano 2000, eram para ser atingidos em 2015. O novo responsável, indicado lá em 2015, disse, olha, não vai dar para agora, mas quem sabe em 2030. Eu quero lembrar que tem um ensaio, o Ricardo deve conhecer isso, de Gore, do Mesaros, onde ele comenta uma passagem de Keynes, que diz, olha, daqui a 30 anos ou 40 anos, esses problemas estarão resolvidos. A combater a desigualdade, enfrentar a desigualdade, sem levar em conta a lei geral da acumulação, e é bom lembrar isso aos assistentes sociais, que são profissionais, inclusive, da assistência, não é, historicamente, que combater isso é enxugar gelo, não é?
De repente, depois que você age, vê que só tem uma toalha ensopada na mão. Essa temática, essa agenda, esses pontos estão profundamente analisados em Marx. Então, é indispensável recorrer a Marx para localizar a sua multicausalidade, a sua complexa dinâmica, para além, insisto, do olhar. Né? Uma das coisas que mais me chama a atenção hoje é ver cientistas sociais sérios dizendo que é necessário olhar. A ciência olha. A ciência não olha coisa nenhuma. A ciência analisa, examina, vai muito além do olhar. Não é essa percepção imediata. Marx, quanto a isso, é um antídoto absolutamente eficaz. É uma vacina. Quero dizer para vocês que eu já tomei a primeira dose daquela vacina, que é a Coronavac, a chinesa, que ou transforma as pessoas em jacaré ou em comunista. Né? Comunista eu já era, então jacaré eu não virei. Não é? Notem, é preciso ir além da superficialidade. Não adianta olhar, é preciso examinar. É preciso pesquisar os processos históricos na sua gênese e no seu desenvolvimento, para compreendê-los na sua aparência fenomênica, na sua aparência imediata hoje. Isso posto, eu queria chamar a atenção para aquilo que me parece o que é forte em Marx. Eu mencionei a contemporaneidade de Marx, a necessidade da sua leitura, mas insisti na sua insuficiência. O que eu diria que é o núcleo duro, o caroço da obra de Marx? De que devemos nos apropriar. Notem, isso não vale só para marxistas. Eu queria aproveitar essa oportunidade para insistir, já que eu falei aqui nos 3 clássicos, eu saúdo todo o interesse pela leitura de Marx, toda a iniciativa para estudar Marx. Centros de estudo, núcleos de estudo, grupos de pesquisa. Agora, é sempre importante indagar que autores Marx leu, que marxistas Marx leu. Com muito favor, leu Engels, não é? Com muito favor. Não é possível trabalhar produtivamente com Marx pensando a sua obra como um raio num céu sereno. É preciso compreender a interlocução de Marx, primeiro, com a cultura clássica de que ele é herdeiro. Por isso eu comecei falando nos clássicos. Não é? A herança, no nosso caso, básica, mas não exclusivamente, da cultura ocidental. Nas primeiras páginas do livro 1 do Capital, Marx cita precisamente Aristóteles. Ele não está querendo mostrar erudição, não. Ele está recorrendo ao acervo de conhecimentos que a humanidade já produziu. Isso tem que ser levado em conta também com relação a Marx. É preciso, não é, encontrar os interlocutores de Marx, para que hoje, no século XXI, encontremos os nossos interlocutores. Teoria e ciência não se fazem com uma única vertente cultural. É preciso evitar o ecletismo. É preciso encontrar uma linha diretriz metodológica muito clara de estudos. Mas ela não pode ser uma clausura, não pode ser um fechamento. Por que eu digo isso? Porque há um núcleo duro em Marx
que me parece que os seus leitores, enquanto marxistas, têm que apreender e assimilar. E enquanto não marxistas, mas enquanto pessoas que querem desenvolver o seu sentido analítico, que querem desenvolver uma capacidade, uma qualificação para pesquisa e para intervenção, também devem atentar. Eu diria que Marx construiu um edifício teórico, elaborou uma arquitetura teórica que se fundamenta em 3 pilares. O primeiro pilar, o primeiro fundamento, é o seu método de pesquisa. Aquilo que vai ser chamado depois de materialismo histórico, para outro, materialismo histórico e dialético. Eu diria um método crítico dialético de Marx. Sem este método, não se apreende o essencial da elaboração teórica de Marx. Então, eu diria que esse é o primeiro pilar sobre o qual se sustenta a teoria social de Marx, que não é uma economia. Que não é uma economia. É uma crítica da economia política. O segundo pilar, segundo elemento da elaboração do Marx, eu diria que é aquilo de que vai tratar o Ricardo, a teoria do valor-trabalho. A teoria do valor-trabalho, ou se vocês quiserem, de maneira mais sucinta, a teoria do valor de Marx, não é um componente acidental no seu conjunto teórico. É um elemento basilar. A teoria do valor-trabalho é o segundo pilar, e, por favor, não ponham isso numa ordem temporal, numa sequência temporal. É o segundo pilar da teoria social de Marx. Sem a teoria do valor do Marx, não há como fundar e fundamentar a compreensão do caráter explorador da relação capital-trabalho. Quero insistir nisso. Sem a teoria do valor-trabalho, a teoria da mais-valia vai para o espaço. Eu diria, o primeiro pilar é o método crítico dialético. O segundo pilar é a teoria do valor-trabalho. Mas há um terceiro pilar. É o que a falta de outro nome eu chamo de a perspectiva da revolução. Em que consiste isso? Consiste na compreensão da história e da história presente, a história do capitalismo, do modo de produção capitalista, da ordem social que se ergue sobre ele, como sendo suscetível de uma ruptura substantiva e radical. Essa ordem não é uma ordem a ser perenizada. Ela pode ser revolucionada. E por isso eu falo em perspectiva da revolução. É possível que a revolução não ocorra, que a revolução não se realize. O bom leitor de Marx, que leu bem o manifesto, já lá, o manifesto do Partido Comunista, viu que na luta de classes há sempre 2 resultados, e só 2. Ou a vitória da classe, para usar os termos de Marx e Engels, que traz nas suas mãos o futuro da classe revolucionária, ou a liquidação das classes em presença.
trocando em miúdos, da luta de classes contemporânea, aquela que nós estamos protagonizando, assistindo hoje, só sai um resultado: ou a solução socialista, ou a barbárie, que é a destruição das classes em presença. Pode-se chamar esse terceiro pilar, que eu chamo de a perspectiva da evolução, ou de uma concepção radicalmente histórica da sociedade humana. Eu digo, são 3 pilares. Eles não se organizaram, nem se organizam, nem cronologicamente, não com importância maior de um ou de outro. O sistema teórico de Marx, que não é um sistema acabado nem fechado, esse sistema, esse conjunto, essa arquitetura, só se sustenta com a vigência desses 3 pilares. Atenção, com a vigência simultânea. Se eu retiro um desses pilares, o prédio desaba ou se desnatura. Não é casual, para quem conhece a história, seja da tradição marxista, seja da crítica à tradição marxista, que sempre que se quis vulnerabilizar essa construção teórica, um desses pilares foi atacado. Modelar quanto a isso é a iniciativa revisionista do final do século XIX de Bernstein. Bernstein é um pensador que deve ser lido, atenção, as perguntas que ele faz são todas procedentes, as respostas que ele dá são todas equivocadas. Mas ele encaminha uma crítica à obra de Marx, que é uma crítica de conjunto. O que ele diz? Atenção, o que ele diz? O método dialético foi uma armadilha, uma arapuca em que Marx caiu por causa da sua relação com Hegel. Então, deixemos Hegel e busquemos uma fundamentação em Kant. Então, o primeiro passo que ele dá. O segundo é que a teoria do valor-trabalho já não vale mais. Em terceiro lugar, a revolução já era. A coisa agora é evolução. O que se apresenta de maneira completa em Bernstein vai ser repetido por inúmeros autores do século XX, inclusive autores extremamente importantes. Quando o antes marxista Lucio Colletti, um grande filósofo italiano, quando ele gira, deixa de ser marxista, ele escreve um livro onde ele afirma, aliás, ele faz isso numa entrevista famosa, diz, olha, com dialética não se constrói ciência. Quando você tira a dialética de Marx, o prédio desaba. Podia dar vários exemplos. Eu quero sinalizar que esses são os pilares. E foi sobre esses pilares que Marx construiu uma elaboração teórica que tem resistido à prova da história e à prova do tempo. Tem se mostrado necessária, mas, insisto, já não é mais suficiente. Ô, Lúcia, quanto tempo ainda tem? Professor, você tem em torno aí de 15 minutos, mais ou menos. 20 minutos. Eu estou olhando para o seu rosto, você é caridosa, você vai me dar mais 20 minutos. Tá certo, bom. 20 minutos. Tá bom. Eu quero passar, porque eu quero passar. Com certeza. Porque no seu convite você dizia, também seria importante dizer algo sobre a bibliografia de Marx. Eu quero começar dizendo pelo contrário. Quantas vezes, nos corredores da universidade, e não só nos corredores da universidade, a gente fica sabendo que Marx foi um eurocêntrico. O problema da obra de Marx é que ela é eurocêntrica. Meu Deus do céu! A obra de Marx é eurocêntrica. Marx não se preocupou com além da Europa.
ou como se gosta de dizer, o seu olhar era só na Europa. Que barbaridade! Nos anos 50, esse homem estudou longamente o Oriente, o Extremo Oriente e o Médio Oriente. É só examinar, não é, o seu trabalho jornalístico da época. Mas um exame cuidadoso vai revelar que, no final da década de 50, ele já está começando a mencionar aquilo que ele vai chamar de modo de produção asiático. Que coisa é essa? Que eurocentrismo é que Marx está limitado? Vá lê-lo, por favor. Vá lê-lo por inteiro. Mas não se fala só no eurocentrismo de Marx, não é? Especialmente os meus, aliás, queridos amigos antropólogos, são mestres em lembrar que, olha, Marx devia ter dado um pouco mais de atenção à cultura, né? Eles não acusam abertamente os mais sofisticados. Há muita economia em Marx, pelo amor de Deus. No final dos anos 80, o que Marx estudou da bibliografia antropológica da época foi uma enormidade. E ele não caiu nas arapucas, nem do evolucionismo vulgar. Ele foi muito cuidadoso nisso. Basta ver, não é, a preocupação do projeto que ele tem de escrever uma obra sobre Morgan, o antropólogo norte-americano, né, que vai configurar a obra do Engels lá. É só ler aquilo que Crader publicou, os manuscritos que Crader chama de manuscritos etnológicos, na verdade são antropológicos. A preocupação de Marx. Eu quero lembrar que alguns marxistas do século XX lavraram certos territórios. Eu podia lembrar vários, não quero me perder aqui. Mas eu quero lembrar, por exemplo, o marxista sueco, o Göran Terborn, que tem um livro sobre a família no século XX. Esse livro, aliás, está publicado no Brasil com o título, que eu diria que não é o mais feliz, Sexo e Poder. Ele faz um estudo sobre a estrutura da família de 1900 a 2000, trabalhando textos a partir de Marx. Como é que Marx não se preocupou com a família? Aqui no Rio, ocorreu o que tudo parece indicar ser um crime, um infanticídio, há cerca de 2 semanas atrás. Vocês devem estar lendo no jornal. Um menino de 4 anos tudo indica que foi assassinado depois de sofrer uma enorme violência doméstica. Eu quero dizer para vocês que em 1965, num livro chamado Capital Monopolista, Suisse e Baran discutiam a violência familiar e infantil nos Estados Unidos. Em 1965, são 2 marxistas. É só para sinalizar que há uma visão extremamente limitada do legado de Marx. Não é? Eu não posso pensar o estudo de Baran e Suisse sobre o capitalismo norte-americano nos anos 60 sem levar em conta que eles são legatários de Marx. Não é? Eu não posso esquecer que o lastro do Göran Terborn é Marx. Eu não posso esquecer, por exemplo, que já nos anos 70, atenção, nos anos 70, Lucien Sèvres discutia uma teoria da personalidade a partir de Marx, valendo de Marx. Onde é que está o economicismo de Marx? Onde é que está isso? Tudo bem que alguém pode argumentar. Até hoje nós não temos uma edição completa da obra de Marx. É verdade. É verdade. Não é? O primeiro projeto do Ryazanov, lá nos anos 20,
na União Soviética, terminou com o assassinato de Riazanov, não é, pelos sicários de Stalin em 37, 38, e rendeu pouca coisa, não é? Rendeu cerca de 11 volumes e vários tomos. Depois, em 1958, não se teve o projeto da obra completa, mas se teve o projeto de uma ampla edição da obra de Marx, que saiu entre 58 e 67. Nos anos 70, os partidos da União Soviética, da extinta União Soviética e da também extinta, porque anexada, República Democrática Alemã, projetaram uma nova obra completa de Marx, seria a Mega 2. Saíram poucos volumes, uma vez que houve a erosão completa do bloco soviético, mas criou-se nos anos 90 uma instituição, né, com sede na Holanda, que está editando, o projeto é de 100 e tantos volumes, em vários tomos, um novo projeto da obra completa de Marx, a chamada Mega 2, que ainda está em curso. Tudo bem, né? Houve obstáculos, e ainda há obstáculos, há um trato do conjunto da obra marxiana. Mas eu me atrevo a dizer que agora, né, 2020, o essencial de Marx está publicado. O essencial está publicado. E dizendo isso, eu passo para aquele que seria o segundo ponto, que é a bibliografia e as biografias de Marx. Eu quero dizer, né, que para você compreender Marx, você não tem que ler todo o Marx. Tá? Tem muita coisa de Marx que são escritos de ocasião, tá? Ou são escritos que não foram preparados para a publicação e enfermam de uma série de problemas. Mas eu diria que não é possível ter uma apreensão séria da obra de Marx sem a leitura do Capital inteiro, e hoje ele está acessível, inclusive em português, dos Grundrisse, da contribuição à crítica da economia política. Eu diria que desse caroço sai caldo. E acho que, para conhecer essa bibliografia, o recurso às biografias é extremamente importante. Sempre situando as biografias. Eu quero dizer para vocês que eu acabei de escrever uma que está com uma edição já praticamente esgotada, que recebeu o favor da crítica, onde eu verifiquei que a bibliografia sobre a biografia de Marx tem um volume amazônico, oceânico. Quantidade de obras dedicadas à biografia de Marx escapa ao controle de qualquer analista, de qualquer estudioso individual. Eu, para escrever essa biografia que saiu recentemente, eu me vali de notas desde os anos 60, até textos publicados em 2019. Quero lembrar o seguinte: há muitos problemas na elaboração das biografias de Marx. Muitos. Eu vou listar rapidamente aqueles que são os mais complicados, né? O primeiro é o acesso ao conjunto da obra de Marx. Né? Você não tem uma obra... Tudo que Marx escreveu ainda não está publicado, mas o essencial já está. Mas é fácil falar isso em 2020, não é? E os autores que escreveram nos anos 20, nos anos 30 e até mesmo nos anos 50, isso certamente vulnerabilizou a sua obra biográfica. Um outro problema é a relação Marx-Engels.
nós já temos boas biografias de Engels, inclusive publicadas em português. Temos boas biografias de Engels. Mas uma análise rigorosa da quase simbiótica relação intelectual de Marx com Engels, ainda há muita coisa para estudar. Tem muita coisa ainda para merecer uma análise fina. Esse é um problema. O outro problema é que, em geral, eu quero dizer em geral, as biografias de Marx oscilam entre a geografia com H, que é biografia de santo, entre a agiografia e a demonização. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Tá? Em autores soviéticos, inclusive dos anos 70 e 80, né? Dificilmente você encontra uma obra biográfica que seja, eu diria, que não seja uma vida de santo. Né? Marx é visto como um ícone, né, infenso a qualquer tipo de crítica. Vou dar um exemplo banal. Desde os anos 60, está documentado, se discute se Marx teve ou não teve uma filha com uma agregada da família, Helena Demuth. Já se fizeram pesquisas imensas na correspondência de Marx e Engels, na correspondência da mulher do Marx, nos depoimentos de protagonistas da época. Há autores que sustentam que Marx teve um filho com a agregada. Há outros que negam. Eu quero dizer que, pelas pesquisas que eu realizei, eu tendo a crer que Marx teve realmente um filho com Helena Demuth. Eu tendo. Mas isso, para mim, não é uma questão importante, mas deve ser mencionado. Por bem dos autores soviéticos, isso jamais aparece. Uma célebre biografia, a biografia mais consagrada dos soviéticos, organizada por Fedosseyev, onde isso não aparece. É uma coisa impressionante. Então, não é? A geografia de Marx. Né? Marx é tratado como um santo. No outro extremo, atenção, nós temos a demonização de Marx. É isso mesmo, demonização. Há um clérigo romeno que foi para os Estados Unidos, Richard Wurmbrand, escreveu um livro onde ele sustenta que Marx era um satanista. Escuta, eu não estou brincando, não, o livro existe. Eu não conheço tradução ao vernáculo, mas eu li o livro em inglês e o livro é uma barbaridade. E existem também as vigarices. Atenção, vigarices. Há um prolífico autor francês, está traduzido no Brasil o livro, que tem todo o europeu de ser um livro simpático a Marx, Marx, o Espírito do Tempo, Jacques Attali, que é uma coletânea de falsificações, uma barbaridade. Então é preciso encontrar autores sérios. E eles existem. E eu quero sinalizar que não é preciso ser marxista, não é preciso ser um discípulo de Marx, um seguidor de Marx, para escrever uma biografia séria de Marx. Não é necessário isso. E não vale só para o caso de Marx, não. A melhor biografia de Engels, a melhor, escrita entre os anos 20 e 30 por um alemão, Gustav Meyer, saiu há pouco pela Boitempo, uma síntese dessa biografia. Era um social-democrata de direita. Atenção, de direita. E é o melhor biógrafo, é o biógrafo clássico de Engels. Um dos autores que escreveu com maior fecundidade sobre Marx, maior fecundidade, um jesuíta, um padre, Jean-Yves Calvet,
Aí tem um livro intitulado, 2 volumes, imenso, O Pensamento de Marx, que foi traduzido em Portugal nos anos 60, que você pode discordar da interpretação dele, mas é algo absolutamente honesto. Então, não é marxista, não é necessário ser marxista para produzir uma boa biografia de Marx. Eu quero chamar a atenção de alguns autores que contribuem para facilitar o acesso à obra de Marx. Né? A primeira tentativa de uma biografia de Marx data de 1908, por um emigrado alemão nos Estados Unidos, John Spargo. E é um pequeno volume, muito débil, mas é uma tentativa de biografia. Quero lembrar para vocês que o Engels tinha o projeto de escrever uma biografia de Marx, projeto que ele nunca levou a cabo. A primeira biografia sólida, séria, que nós temos de Marx é a biografia concluída em 1918 por Franz Mehring, um dirigente político, um teórico político da social-democracia alemã, figura que se relacionou com Engels, inclusive. Não é? O Mehring nasceu em 1846, morreu em 1919, né? No ano em que se desdobrava a Revolução Alemã. Ele escreveu um livro que está traduzido aqui no Brasil, não é? A Vida de Karl Marx, que é a primeira obra importante, séria sobre Marx, que contou, inclusive, com a colaboração da Rosa Luxemburgo para escrever o capítulo sobre Capital. O Mehring convidou a Rosa, que escreveu, e é um belíssimo capítulo. Agora, notem, é um livro escrito, publicado em 1918. Toda uma série de textos de Marx, ainda que Mehring tinha recorrido aos materiais que estavam disponíveis à época e arquivados à época, o recurso é pequeno. Mas é um livro, eu diria, é a primeira biografia clássica dele. Eu ressaltaria, depois de Mehring, 2 autores. Um deles é citado no Brasil, tem até textos publicados no Brasil, que é ele morreu em 1996. Ele gostava de dizer que ele era um marxólogo. Foi o editor do Marx na credibilizada biblioteca da Pleiade, 5 volumes que ele dedicou a Marx, a obra de Marx, que é Maximilien Ribel. Ribel tem uma síntese editada aqui no Brasil, uma pena que se editou, não conheço a reedição, em 1991, salvo erro, pela editora Ensaio, que é uma cronologia de Marx, que é um trabalho extremamente útil de orientação à produção do Marx. E aquele que eu considero um grande biógrafo de Marx e de Engels, que é o francês Auguste Cornu, faleceu em 1981. Cornu defendeu, nos anos 30, na Universidade Francesa, a primeira tese que tratava da biografia de Marx. Os trabalhos de Cornu, lamentavelmente inéditos em português, são excepcionais. Ele trabalhou com textos originais e faz um estudo biográfico de Marx e Engels. Mas ele interrompeu os seus trabalhos lá em 1848. Ele não avançou além de 1848. Eu diria que há alguns autores mais recentes, não é? Nos Estados Unidos, há uma volumosa obra do Hal Draper, que eu diria que é uma obra excelente. E, mais recentemente, o anúncio, só o primeiro volume está concluído, e, aliás, editado em português pela Boitempo, da obra do Michel Heinrich. Agora, às vésperas dos 200 anos de nascimento de Marx,
saíram no Brasil 3 livros importantes, 3 biografias importantes. Eu chamaria a atenção de vocês sobre elas, porque elas são muito peculiares. 2 são de 2 acadêmicos. Uma eu já mencionei aqui, que é a do Jonathan Sperber, que é um americano, um acadêmico americano, especialista em história alemã do século XIX, em história política alemã. Esse cara tem várias obras publicadas, extremamente documentadas, e ele escreveu um livro sobre Marx. Está traduzido no Brasil, editado por uma editora de uma cidade do interior de São Paulo, a editora Amaryllis. Eu conheço pouco dessa editora. Karl Marx, Uma Vida do Século XIX. O título já está equivocado, né? Mostra que a visão que ele tem do Marx é uma visão profundamente equivocada. Mas é um livro com alguma documentação interessante. Mas eu recomendaria, por exemplo, fui lê-lo logo que ele saiu, e tem a edição brasileira. Eu me vali da edição brasileira. Um livro do Gareth Stedman Jones, que é um conhecido pesquisador inglês, não é? Um acadêmico inglês, e eu tinha uma expectativa muito grande do livro dele. Chama-se Marx, Grandeza e Ilusão. Saiu pela Companhia das Letras. É um tarugo de 600 ou 700 páginas. É um livro extremamente interessante sobre vários aspectos, mas é um fracasso no trato da crítica da economia política de Marx. O trato que ele dá à discussão do Marx, da teoria do valor, eu diria, infanto-juvenil. Curiosamente, é um livro que saiu no Brasil em 2014, que não é um livro de um acadêmico, é um livro de uma mulher jornalista, né, e que não é marxista, né, que é o livro da Meire Gabriel, que é um livro intencionalmente preocupado um pouco com a vida privada dos Marx. Recebeu no Brasil o título de Amor e Capitalismo, saiu pela Record. Um tarugo enorme, de leitura agradabilíssima, uma leitura que você pega, lê com romance, mas cuja análise teórica vale uma nota de R$3. Né? Ela não tem as menores fumaças teóricas. Agora, a narrativa é uma narrativa envolvente, honesta. É muito interessante o livro, porque você nota que ela está estudando Marx, está se apaixonando por Marx e pela Gene, mas ela põe sempre o pé no freio. É um bom sinal de sinceridade. Eu diria que é bom iniciar com uma boa biografia de Marx. Há autores brasileiros que produziram sobre isso. Né? No caso do Engels, há uma bela biografia que é de 95, que é do professor Oswaldo Cogiola, Engels, o segundo violino, que é um belo livro. E em 17 e 18 saiu de um pesquisador da USP, um jovem historiador, Ângelo Sigrilo, uma biografia sobre Marx. Ou seja, e antes várias pessoas escreveram sobre Marx, mas como biografias mais ou menos fechadas, conclusas de Marx e Engels, eu diria de Engels, eu recomendaria o texto do Cogiola e de Marx o texto do Sigrilo. Não vou recomendar o meu, porque seria descabido. Quero concluir dizendo 2 coisas. Um santo da nossa predileção, eu digo nosso porque é do Ricardo também e minha, que é Lukács, costumava dizer que o valor de um teórico, o valor de um ideólogo, se mede pelo tipo de referência que ele faz a Marx. Eu acho que isso é verdade. Quem quiser dizer qualquer coisa séria sobre o século XXI tem que se valer, em alguma medida, de Marx. Seja ou não marxista, atenção, seja ou não marxista, dada a contemporaneidade de Marx, que eu mencionei no início da minha fala. Segundo, é uma experiência
muito pessoal, mas que eu sempre passava, quando eu ainda estava dando aula, hoje eu estou aposentado, né, velho, eu gostava eu tinha os grupos de estudos, tanto lá em São Paulo, quando trabalhei na PUC, quanto aqui no Rio. Eu achava que era muito importante os professores, com contatos, parece ser o caso da Lúcia, com contatos em grupos de pesquisa para estudar Marx, dizer um pouco da sua experiência pessoal com Marx. Não é? Quero dizer para vocês que eu tenho 73 anos, já cumpridos, e, portanto, já estou vacinado, né? Com aquela vacina que transforma os caras em jacaré, em comunista. Que coisa horrível ter que dizer isso, né? Não se esqueçam de como eu iniciei a minha fala. Trazemos no lombo mais de 350 mil mortos. E temos um chefe do executivo que é um mentecapto, para dizer o mínimo. Mas, com esses 73 anos, se eu faço posso voltar atrás o filme da minha vida, que não é uma vida importante, não aconteceu nada de importante na minha vida, eu sou um modestíssimo professor e publicista, nada mais do que isso, não tenho méritos. Eu apenas tenho feito o possível para cumprir meu dever. Quando eu passo os cerca, notem, de 60 anos de trato, de leitura com Marx, né? Comecei a ler Marx 13 anos incompleto, graças a um barbeiro comunista que me deu para ler o manifesto do Partido Comunista. Se eu passo a minha vida em retrospecto, eu sou muito grato a Marx. Muito grato a Marx. Eu entrei no marxismo por Marx, não entrei por outros autores. Através de Marx eu aprendi o valor da literatura, a importância da arte, o papel da solidariedade, o papel da camaradagem, o papel da dureza teórica, mas da labilidade política. Eu sempre dizia para os meus alunos que não era por acaso que Marx, quando passeava com os filhos pequenos, recitava para eles Shakespeare. Não é? Lia para os meninos Homero. Adorava Balzac. Eu agradeço a Marx, né? E depois aos marxistas que eu fui lendo e aos militantes do movimento socialista e comunista, por me terem feito homem. Né? Virei homem lendo Marx. Com Marx eu aprendi, e numa hora de pandemia, é mais do que útil lembrar isso. A máxima latina que era a sua divisa pessoal. Humani nihil. Que é homo sum. Humani nihil e me alienum. Eu sou homem. Nada do que é humano me é estranho. Muito obrigado. Boa tarde a vocês.